A gente precisa ter em mente que vários líquidos que utilizamos no dia a dia, como a própria água, têm suas características mudadas de acordo com aquilo que está dissolvido nela. Com isso, entramos no rol das propriedades coligativas. São nada mais propriedades relacionadas à alteração de certos caracteres de um líquido quando um soluto diferente é adicionado daquele líquido. Eu sou o Fernando e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o diagrama de fases. A primeira coisa que a gente pode se perguntar é: por que a água evapora? Aqui temos uma imagem apresentando uma poça de água numa praça. Bem, as poças são formadas a partir de uma chuva que aconteceu ali. Com o tempo, a gente observa que a água contida naquela poça acaba evaporando. Só que a gente também aprendeu que a água evapora apenas a 100 graus. Então, como isso é possível? Como a água pode evaporar mesmo não estando numa temperatura como de 100 graus, mas sim numa temperatura de 30 graus, por exemplo? Bem, isso acontece porque a evaporação acontece em todo momento, independente da temperatura. A diferença é que, quando o ambiente está aberto, as moléculas de água que estão na forma de vapor escapam para a atmosfera, e com isso elas não conseguem se condensar. Agora, se imaginamos um recipiente em que temos água no estado líquido, com o tempo a gente pode observar que há uma evaporação daquela água no estado líquido para o estado vapor. E como o ambiente se encontra fechado naquele recipiente, a gente pode falar que está em equilíbrio as duas fases ali, a fase vapor e a fase líquida da água. Então, se o recipiente está fechado, a gente tem a garantia de que as moléculas vão voltar eventualmente do estado do vapor para o estado líquido, tendo assim então um equilíbrio físico. Agora, como a gente pode entender este equilíbrio físico? Vamos imaginar que eu tenho um recipiente fechado com água líquida a 30 graus Celsius, quase a temperatura ambiente. Bem, nesse sistema há uma água em estado gasoso, ou seja, na forma de vapor, só que a quantidade não é tão grande assim. E essa quantidade é bem menor do que a quantidade de água no estado líquido. Quando a gente aumenta a temperatura, por exemplo a 90 graus, a quantidade de água no estado vapor aumenta. E a quantidade de água no estado líquido diminui. Até que, quando a gente atinge a temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, aqui na pressão de 1 atm, a gente pode observar que a quantidade de água líquida que está se transformando em vapor é a mesma quantidade de água em vapor que está se transformando na água líquida. Então, temos uma situação de equilíbrio. Caso a temperatura aumente, a gente pode observar que vai haver bem mais vapor de água do que, de fato, água líquida. Então, o equilíbrio se estabelece quando a gente tem duas fases, onde uma vira a outra e aquela outra vira a primeira. Para compreender de fato como funciona um diagrama que relaciona a temperatura e a pressão de uma substância qualquer, podemos pensar como funciona a ebulição de líquidos puros, ou seja, sem nada dissolvido no meio. Para que a ebulição aconteça, é necessário que a pressão de vapor existente no interior de cada bolha seja igual ou ligeiramente superior à pressão externa, que no caso é de um recipiente aberto, e a pressão atmosférica local. Temos então aqui um gráfico que relaciona a pressão máxima de vapor e a temperatura em graus Celsius. No primeiro gráfico a gente observa a relação que para a substância água tem, onde para a temperatura de 100 graus observamos uma pressão de vapor de 1 atm. E se a gente modifica esse valor de pressão de vapor, seja aumentando a pressão ou diminuindo, a gente pode observar que a temperatura vai também ser modificada. Aqui na figura ao lado podemos ver outro gráfico que relaciona diferentes substâncias com suas respectivas pressões de vapor. Se você reparar, a água a uma mesma pressão comparando com as outras substâncias
tem uma temperatura muito maior do que, por exemplo, o sulfeto de carbono. Isso implica para a gente que a água é mais difícil de se evaporar a uma temperatura do que o sulfeto de carbono. Podemos então dizer que quanto menor a temperatura de ebulição a uma dada pressão de vapor, a gente pode implicar que aquela substância é mais volátil. Ou o pensamento oposto: quanto maior a pressão para uma dada temperatura, mais volátil é o sistema. E se a gente analisar o congelamento desses líquidos? Bem, ao contrário do que acontece na temperatura de ebulição, a temperatura de congelamento varia muito pouco com a variação de pressão externa. Temos então um gráfico que relaciona a variação de temperatura com a pressão, e a gente observa que quando a pressão exercida sobre o líquido for de 760, a temperatura de difusão seria de 0 graus Celsius. Só que, mesmo variando um pouco essa pressão externa, a temperatura não ia se modificar tanto quanto numa situação de ebulição. Vamos imaginar a seguinte situação. A gente vai preparar uma comida usando a panela de pressão e, conforme a temperatura vai aumentando dentro da panela de pressão, a tendência é que a pressão ali dentro também aumente. A gente usa uma panela de pressão justamente porque vai fazer com que a água contida dentro da panela aqueça a temperaturas muito mais altas do que se estivesse numa panela comum, visto que o aumento da temperatura força a água a entrar em um estado de ebulição a uma temperatura maior do que a comum aqui do lado de fora. Então, em pressões maiores que um atm, a água vai ferver acima de 100 graus Celsius. Justamente porque a água líquida, para virar vapor, precisa fazer muito mais força, digamos assim, para sair do seu estado e entrar no estado gasoso. Agora, se a gente imaginar o Monte Everest, a gente pode observar que, para ferver a água no Monte Everest, a temperatura de ebulição necessária seria muito menor, visto que, como uma quantidade de ar lá no Monte Everest é menor do que aqui no nível do mar, podemos dizer que a coluna de ar lá exerce uma pressão menor, e com isso a pressão em cima é menor. Ou seja, a água vai entrar em ebulição em uma temperatura inferior aqui é de 100 graus Celsius. Então, para pressões menores de 1 atm, a água vai ferver abaixo de 100 graus Celsius. Essas relações são válidas para qualquer outra substância que não a água. Só que aqui, nesse caso, a água é a substância mais comum que a gente usa e a gente trabalha. Temos, então, o diagrama de fases. O diagrama de fases nos mostra 3 possíveis regiões onde vamos encontrar cada um dos estados possíveis para uma dada substância. Aqui, por exemplo, a gente está vendo o diagrama de fases da água, onde há uma pressão de 1 atm. Podemos observar que existe uma reta que traça a região do sólido como líquido, onde o sólido é a região rosa e o líquido é a região em azul. Então, para a transição do estado sólido para o líquido, que é justamente a fusão, existe ali uma linha que nos mostra as possíveis coordenadas que podem ser adotadas para que haja essa transformação de um estado para o outro. Se eu considerar a pressão de 1 atm, a gente pode dizer que a temperatura necessária para fazer essa mudança seria de 0 graus Celsius. Agora, conforme eu vou alterando o valor da pressão, eu vou precisar de novos valores de temperatura para que essa transformação aconteça. E vice-versa, se eu alterar o valor da temperatura, eu vou alterar novos valores de pressão. Temos também a linha limite entre a água no estado líquido e a água no estado gasoso, que é essa linha curva crescente. Para valores dentro dessa curva, para pontos de pressão e temperatura presentes na curva, temos diferentes relações do equilíbrio estabelecido entre a fase líquido e a fase gás. E também temos, por último, a linha que divide a fase sólida e a fase gasosa, que é justamente aquela que nos diz a respeito da sublimação do sólido.
Se você reparar nesse gráfico, existe um ponto em que todas as três linhas se encontram. É o chamado ponto triplo. Nesse ponto triplo, há um equilíbrio especial, onde todas as três fases se encontram em equilíbrio. Então, para o ponto triplo da água, que é a temperatura de 0,01 graus Celsius e 0,006 atm, podemos determinar que existe a coexistência da água no estado sólido, no estado líquido e no estado vapor. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido. E se vocês tiverem alguma dúvida nesse processo, vocês podem entrar em contato lá no Instagram do projeto, instagram.com/projeto Vitrine Acadêmica, ok? Bem, é isso daí, sou o Fernando, até mais e obrigado pelos peixes.